Vamos começar o nosso deslocamento. Então, como nós queremos deixar o número cada vez menor, nós temos que deslocar a vírgula para a esquerda, porque se deslocássemos para a direita, deixaríamos o número cada vez maior. Ao invés de 400 mil, desloca uma casa para a direita, vai para 4 milhões, né? Acrescenta um zero, desloca a vírgula, 4 milhões. Então, nós temos que deslocar a vírgula para a esquerda para deixá-lo menor. Vamos deslocar quantas casas? Vamos lá, vamos começar. Uma, duas, três, quatro. 4 casas. Se nós parássemos aqui, qual o número que seria formado? Iria formar o número 40,0000. Estes zeros aqui não tem valor, né? Formaria então o número 40,0 ou simplesmente 40. Bem, 40 é um número maior do que 10. Como ele é maior do que 10, nós temos que deslocar a vírgula mais uma casa. Por quê? Porque esse número que está sendo formado, ele tem que ficar entre 1, pode ser 1, ou então um número menor do que 10. Por exemplo, 9, 8, 7, 9,5, 9,9, contanto que seja menor do que 10. Então, 40 é maior do que 10, temos que deslocar a vírgula mais uma casa para a esquerda. E agora, formaremos o número 4,0000, ou simplesmente 4. Formaremos o número 4. Logo em seguida, como nós vimos em sala, o próximo passo é acrescentar uma potência de 10, a base 10. Esse 10 vai estar elevado a um número, o índice, que corresponde ao número de casas que nós deslocamos a vírgula. Então, quantas casas nós deslocamos? Deslocamos 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a notação científica será 10, 4 vezes 10 elevado a 5. 5 por quê? Porque foram 5 casas que nós deslocamos a vírgula. Né? Então, convertendo este número 400 mil para uma notação científica, 400 mil é igual a 4 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, fizemos nossa primeira conversão, né? Relembramos aí o que é notação científica. Mas, vamos dar um outro exemplo. Esse número aqui é um número grande. Vamos imaginar agora um número pequeno. E para isso vamos levar em consideração um outro dado que foi vinculado aí na mídia, como por exemplo, o tamanho, a dimensão média do vírus, do novo coronavírus, né, da doença Covid-19. Então, segundo informações que estão sendo vinculadas, a dimensão, o diâmetro médio desse vírus fica em torno aí de 60 a 140 nanômetros. É em torno de 60 a 140 nanômetros. Um nanômetro corresponde a uma coisa dividido por 1 bilhão. Então, já que estamos falando aqui de dimensões de metros, né, distâncias ou comprimentos, seria 1 metro dividido por 1 bilhão. Quando nós dividíssemos aí 60 por 1 bilhão, ou então 140 por 1 bilhão, nós encontraríamos aí, por exemplo, 140, 0,000000140 metros. É um número muito pequeno, né? Uma dimensão dessa é possível ser vista em microscópios, né? Porque é muito pequeno, é 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Então, muito pequeno. Vamos transformar esse número em anotação científica. Como é que nós faremos? O mesmo procedimento que nós fizemos acima.
Dessa vez não é preciso imaginar a vírgula, porque a vírgula já está aqui. Então, já que ela está aqui, o próximo passo é deslocá-la, né? Ou para a esquerda ou para a direita. Como o número é pequeno, é menor do que 1, nós vamos deslocar para a direita. Poderia ir para a esquerda? Não. Por que não? Porque você vai deixar o número cada vez menor. E qual é o nosso objetivo? Transformar esse número para essa anotação, de forma que esse número aqui da frente, que está na frente da base, fique entre 1 e um número menor do que 10. Então, se você deslocar a vírgula para a esquerda, vai deixar o número cada vez menor, ou seja, cada vez menor do que 1. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui agora é aumentar o número para que ele fique entre esse intervalo, né? Então, vamos deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se por acaso nós parássemos aqui, poderia? Vamos analisar, né? Se parássemos aqui, formaríamos o número 0,14 vezes 10 elevado a alguma coisa. 0,14 é um número menor do que 1. Então, nós não podemos parar o deslocamento da vírgula aqui, porque senão forma o número 0,14. Então, o que é que nós temos que fazer? Deslocar a vírgula mais uma casa para a direita. Desloca mais uma, forma-se agora o número 1,4. Deslocou aí mais uma casa, formou o número 1,4. Nosso próximo passo, a potência de 10, né? Base 10 elevado a um número. Que número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado ao número menos 7. Atenção, o número não é positivo, fica 10 elevado a menos 7 metros. Por que menos? Porque essa potenciação aqui, essa potência, indica o mesmo que 1 dividido por, neste caso, 10 milhões. 1 dividido por 10 milhões dá 0,00, um monte de zero. Então é 1,4 vezes 0,00000 e assim vai. 14. Para dar um número com vírgula, um número decimal. Se esse número fosse positivo, 7, daí isso aqui seria igual 10 elevado a 7 igual a 10 milhões, e 10 milhões vezes 1,4 dá 14 milhões, que dá um número diferente deste aqui, né? Então, esse índice aqui, a potência não é com expoente positivo, e sim negativo. Muita atenção, né? Essa foi a nossa primeira conversão do maior diâmetro, maior dimensão do vírus. Vamos levar em consideração agora o menor número, menor diâmetro, 60. 0,00000060 metros. Vamos fazer a conversão deste número em notação científica. A vírgula já está aqui. Próximo passo, fazer o deslocamento da vírgula para a direita. Vamos deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se parássemos aqui, ficaria 0,6. Deslocamos mais uma casa, formou o número 6. Vezes 10. Tínhamos deslocado 8 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, a base 10 vai ser elevada ao número menos 8 metros. Beleza? Relembrado aí como é que se faz a conversão de um número natural para, na verdade, natural de cima, né? Um número real aqui para a notação científica. Vamos agora relembrar o outro conceito, o conceito de ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza, como foi discutido em sala, indica o quão grande é um número, o quão pequeno ele é. Então, ao invés de nós nos referimos aqui ao número 400 mil, né? Ao invés de falar 400 mil, eu poderia dar uma ideia de grandeza desse número, dizendo que ele tem, por exemplo, 5 zeros.
né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas com zeros. Ou 6 zeros, ou 7. Então, a ordem de grandeza vai indicar um número, dá uma ideia de quantos zeros teria esse número, né? O quão grande ele é, sem precisar necessariamente falar o próprio número, né? 400 mil. Então, existe uma regra, né? Existem várias regras, mas nós adotamos uma em sala que diz o seguinte, né? Para você descobrir a ordem de grandeza de um número. A regra que nós adotamos diz que você vai comparar este primeiro número, né? O número que fica antes da potência, o número 4, neste exemplo, com o número 3,6. Você vai fazer uma comparação. O número 4 é maior ou é menor do que 3,6 ou igual? Então, 4, neste caso, é maior do que 3,6. Como o número 4 é maior do que 3,6, nosso próximo passo é analisar a base. E fazer o que com ela? Como é maior, nós vamos repetir a base com seu respectivo expoente, 10 elevado a 5. Logo, a ordem de grandeza deste número... você vai repetir a base, 10 elevado a 5. E como o número é maior do que 4,6, você vai somar 1 ao expoente. Então, vai ser 10 elevado à quinta potência mais 1. Por que esse 1? Porque o número 4 é maior do que 3,6. Então, você soma 1 ao expoente. Isso quer dizer que a ordem de grandeza deste número é 10 elevado a 6. Feito aqui a ordem de grandeza para o primeiro número, vamos para a notação seguinte. 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. De novo, mesmo raciocínio daqui de cima. Você vai analisar esse primeiro número, o número que está antes da base, 1,4, e vai fazer a comparação. 1,4 é maior ou é menor do que 3,6? É menor do que 3,6. E quando ele é menor, o que acontece? O que acontece é que você vai simplesmente repetir a base. A base é 10 com seu expoente, menos 7, você vai repetir a base com seu expoente. 10 elevado a menos 7. Isto quer dizer, né, que a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 7 para este exemplo. E aqui embaixo, 6 vezes 10 elevado a menos 8. Vamos fazer a mesma análise, né? Observa o número que está à frente da base, 6. 6 é maior ou é menor do que 3,6? Ele é maior do que 3,6. Logo, o que é que nós faremos quando o número for maior do que 3,6? Somaremos 1 ao expoente da base. Quem é a base? A base é 10 elevado a menos 8. Logo, o que nós iremos fazer é somar 1 ao expoente. E como é que fica? Menos 8 mais 1, menos 7. Logo, a ordem de grandeza para este número é 10 elevado a menos 7. Ou seja, este número aqui, ele tem aproximadamente 7 casas decimais. Aproximadamente, né? Isso foi o que nós vimos na sala. Por que 3,6? 3,6 foi um número que o livro didático ele sugere, mas existem outros métodos que levam em consideração o número 5, né? Faz a comparação com 5. É maior ou é menor do que 5? Mas como o nosso livro didático leva em consideração o número 3,6, nós iremos adotar 3,6 aqui para as nossas aulas, né? Para descobrir a ordem de grandeza de um número. Beleza? Então, pessoal, fizemos aí uma revisão nesta primeira aula de notação científica e ordem de grandeza, né? Para relembrarmos aí alguns conteúdos, né? Em sala de aula, eu havia passado uma lista de atividades em PDF,
né? Eu sugiro que vocês respondam mais algumas questões presentes lá nessa lista de exercícios e resolvam algumas questões do livro também, do livro didático, né? Qualquer dúvida, estarei aqui sempre à disposição, seja por meio do YouTube, seja por meio do Zap, caso queiram entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, seja também por meio do portal que será disponibilizado, está sendo disponibilizado pela bacia pelo CETEP da Bacia do Jacuípe 3, né, por nosso CETEP. Então pode também entrar em contato também por meio da sala virtual, né, a sala de aula virtual que está sendo disponibilizada também, né, pode ser por lá. E caso tenha alguma dificuldade, estarei aqui sempre à disposição. Então, bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula. Falaremos aí sobre o Sistema Internacional de Unidades. Valeu, galera!